Vamos começar hoje fazendo um resumo apertado da aula passada e tentar fazer uma ligação satisfatória com o tema de hoje. Claro, nossa autora continua sendo Montesquieu. E porque na aula de hoje nós vamos tratar de liberdade e da liberdade para Montesquieu, né? E daquela discussão que existe a respeito das relações entre os poderes, ou, se nós quisermos, também entre as diferentes tarefas políticas, legislar, executar e julgar. Vamos ver como é que nós podemos abordar isso e ver o que seria mais adequado, se aceitar o que está amplamente dito por aí, que haveria separação de poderes, ou, mais precisamente, separação entre as instituições políticas, que seriam o poder legislativo, o poder executivo e o judiciário, ou pegar a palavra divisão de poderes, que abrandaria essa ideia de separação, ou o que eu certamente vou propor aqui, é pensar que esses poderes não podem viver separados, mas que não podem, apesar de tudo, de não poderem viver separados, estar nas mãos dos mesmos homens, ou do mesmo homem, ou do mesmo grupo de homens. Então, seria um caso de pensar que a teoria de Montesquieu diz respeito a uma não concentração de poderes, mas nas mãos de um mesmo homem ou de um mesmo grupo de homens. Então, vamos trabalhar as coisas aqui com alguma pressa, mas com uma devida calma também, porque é um autor que tem coerência interna dentro do pensamento, né? O que é ótimo para nós, mas toca em muitos pontos, e o que faz com que a gente tenha, no final, uma dificuldade muito grande de relacioná-los, né? E assim, vamos ver o que nós conseguimos, né? Então, vocês devem estar lembrados da aula passada que eu falei que Montesquieu pôs de saída um problema para ele: a realidade de um mundo, especialmente o da Europa, que ele havia conhecido quando viajou por ela durante uns 3 anos, era de diversidade de leis. E, no entanto, ele, Montesquieu, acreditava nisso, era um tempo em que predominava, né, o entendimento ou a existência de uma razão única para o conhecimento e uma razão única até para aplicar em todas as discussões existentes entre os homens. E isso punha a coisa de maneira tal que daria como obrigaria a tomar uma opção entre aceitar a diversidade das leis existentes ou imaginar que devesse haver uma única lei, dado que a razão seria uma só, para todos os povos, uma lei jurídica universal para todos os povos. E a opção de Montesquieu foi pela diversidade de leis. E ele baseou-se muito numa definição de leis que ele deu, muito inspirada, sem dúvida, na ideia, né, na lei da atração universal dos corpos de Newton. E ele enunciou, então, o seguinte: leis são relativas às leis em sentido, no seu mais amplo sentido, são relações derivadas da natureza das coisas. Então, esquecendo as leis da natureza, ele voltava-se para as leis jurídicas e considerava que a diversidade das leis jurídicas devia ter uma relação necessária com a história
e com os costumes dos povos. Tanto as histórias como os costumes dos povos eram diferentes. Daí, então, as leis tinham de ser necessariamente relativas a essas histórias, às diferentes histórias e aos diferentes costumes dos povos. Por isso, aceitar a diversidade. Muito bem. E ele pensava essa diversidade também nos diferentes tipos de direito, ou, melhor dizendo, nas diferentes leis de cada país para os diferentes tipos de direito. Direito político seria o direito político entre governantes e governados. Direito político seria o direito relativo às relações entre governantes e governados. Direito civil devia ser relativo às relações entre os cidadãos. E imaginava também o direito da gente, porque seria relativo aos povos, né? A integração no mundo entre os povos e, consequentemente, a uma intenção, né, clara de universalidade das leis nesse sentido, como que dissessem respeito, né? Dissessem respeito ou tivessem de dizer respeito à condição humana, independente do povo, independente da história, independente dos costumes existentes. Bom, o que se passa, então, o que nós vimos ainda na sequência disso? Além desses dois direitos, né, ou das leis relativas a esses dois direitos, direito político e direito civil, o direito das gentes seria uma coisa mais relativa a princípios do que propriamente leis universais para todos os povos. Isso Montesquieu não se atreveu a tanto. E, consequentemente, as diferenças entre elas estariam vinculadas também às formas de governo, aos princípios de governo, às religiões e ao território em que existissem. Daí ele falou de uma relação próxima existente entre república, virtude como forma de governo, república como forma de governo, virtude como princípio de governo, religião protestante e território pequeno. Viu também uma relação muito próxima entre forma de governo, que seria a monarquia, a honra como princípio de governo nas monarquias, a religião católica como mais adequada às monarquias e território médio, relativo, que seriam também mais adequados às monarquias, ou as monarquias mais adequadas aos territórios médios, melhor falando assim. E, por último, ele pôs o despotismo como forma de governo, que teria como princípio o medo, a religião muçulmana e grande território. As leis, é claro, né, seriam todas elas relativas a direito político e a direito civil, nessas diferentes formas de governo. Eu só lembro uma coisa, que república para Montesquieu teria duas formas de existir, ou duas maneiras de existir, sempre com o mesmo princípio de governo, que seria a virtude ou o amor à pátria. E, no caso, essas duas alternativas da república seriam uma a democracia, a outra a aristocracia. A aristocracia, quando apenas uma parte do povo, a melhor dotada, digamos assim, de recursos, governaria, e a outra, quando o povo, na sua totalidade, seria o governante, que seria, no caso, como já falei aqui, a democracia. Muito bem. É a partir daí que nós vamos, lembrando isso, né, que nós vamos para falar de liberdade e também das relações entre os poderes em sociedade. Primeira coisa, antes de chegarmos lá, uma passagem que Montesquieu diz
que, para que alguém obedeça às leis, é mister que elas lhes tenham sido ensinadas. Isso não é pouco. Não é pouco, e prestem atenção, isso aí é uma das coisas que o Durkheim vai usar para desenvolver lá na sociologia dele. Por que razão? Porque ninguém é cidadão senão de acordo com a lei em que vive. Tá? A lei em que está vivendo. A lei que existe, no fundo, para Montesquieu, até como uma maneira de protegê-lo. Então, mas esse cidadão não é alguém que existe ele aqui e a lei afastada dele, em que ele apela para a lei toda vez que precisar. Não é isso. Ele passa a ser um ser de acordo com a lei. Ele passa a ter uma existência de acordo com a lei. É uma existência que nós aqui, no caso de Montesquieu, e depois até em Rousseau, vamos chamar de existência de ser civil, mas que lá no Durkheim vai ficar mais claramente exposto, né, ou mais claramente dita como a condição de ser um ser social. E um ser social que não vem da natureza, um ser social que vem da educação, que recebe em sociedade, educação essa que contém também, que contém vários princípios, né? E as leis elaboradas de acordo com esses princípios, que são as coisas que a sociedade leva para formar os seus indivíduos, né? Formar os seus seres sociais. Então, dizendo de outra maneira, em sociedades, ninguém seria um ser natural mais. Esse ser natural persistiria em cada um, sem dúvida, mas o ser que passa a agir em sociedade, ou que devia agir em sociedade, nós vamos ver isso já em Montesquieu, por que devia agir assim em sociedade, é o ser formado por ela. É o ser social formado por ela que passa, vamos pegar lá a definição do Durkheim, de fato social, que passa a pensar e sentir como ser social. Esse pensar e sentir como ser social é completamente diferente do pensar e sentir como ser natural. Isso é uma coisa que nós precisamos guardar desde já, considerar a existência de uma personalidade social nisso. Daí porque precisamos ver isso, até porque o que eu vou ler agora, quando Montesquieu fala de liberdade, não ficará suficientemente esclarecido se nós não nos prepararmos dessa maneira, né? Com a consideração dessa sentença do Montesquieu, que diz que para que alguém obedeça às leis é mister que elas lhes tenham sido ensinadas. Alguma pergunta até aí? Porque eu preciso, para o que eu vou prosseguir aqui, ver uma relação disso que o Montesquieu está falando, até com a sociologia que veio depois, porque foi uma sociologia confessadamente inspirada nele. O Durkheim escreveu sobre Montesquieu e sobre Rousseau, como o pensamento deles dois como base da sociologia dele, Durkheim. Quer dizer, Durkheim é alguém que desenvolveu coisas que estavam ali pouco desenvolvidas em Montesquieu e que estiveram também pouco desenvolvidas em Rousseau. Ele não foi absolutamente contraditório com eles. Ele simplesmente desenvolveu o que estava neles e, por isso mesmo, lança mais clareza a respeito do que eles pensavam. Então, para nós entendermos o Montesquieu, será ótimo sempre nós recorrermos à sociologia, porque Montesquieu chegou até ela? Não chegou, mas ela é algo que derivou de Montesquieu, estendeu Montesquieu, que estendeu a compreensão que nós podemos ter sobre Montesquieu. É isso que eu estou querendo dizer aqui. Então, não vacilem, em caso de dúvidas em relação a Montesquieu e a Rousseau, e um pouco até em relação a Hobbes, de pensar, principalmente o capítulo 16 do Hobbes, né, do Leviatã do Hobbes, de pensar na sociologia do Durkheim como algo que desenvolveu o que estava enraizado ali. Tá? Ou nesses três autores. Primeiro Hobbes, mais ainda em Montesquieu, mais ainda em Rousseau. Então, sem isso, não fica muito claro o que eu vou ler agora, que é do próprio texto do Montesquieu. Tá? Então, vamos ver com calma as seguintes coisas. Diz Montesquieu: distingo as leis que formam a liberdade política
em sua relação com a constituição das leis que a formam em relação com o cidadão. As primeiras serão assuntos deste livro. Tratarei das segundas no livro seguinte. Não há palavra que tenha recebido as mais diferentes significações e que, de tantas maneiras, tenha impressionado os espíritos como a palavra liberdade. Uns tomaram-na pela facilidade em depor aquele a quem outorgaram um poder tirânico. Você está tomando um pouco isso aqui do Locke, né? Que o Locke tinha aquela coisa de que, se o governo civil descambar para a tirania, há um direito de cidadão de depor esse governo tirânico. Mas a questão vai passar para o seguinte: ele vai dizer assim, Montesquieu, enfim, cada um chamou liberdade ao governo que se adequava aos seus costumes ou às suas inclinações. Notem bem, chamou de liberdade, ou disse que se sentia livre em governo que tinha muito a ver com a sua formação social, tá? Ou seus costumes ou as suas inclinações. E aí vai para a definição da palavra liberdade. É verdade que nas democracias o povo parece fazer o que quer, mas a liberdade política não consiste nisso. Num Estado, isto é, numa sociedade em que há leis, a liberdade não pode consistir senão em poder fazer o que se deve querer e em não ser constrangido a fazer o que não se deve desejar. Eu já vou resumir isso aqui. Deve-se ter sempre em mente o que é independência e o que é liberdade. A liberdade é o direito de fazer tudo o que as leis permitem. Se o cidadão pudesse fazer tudo o que elas proíbem, não teria mais liberdade, porque os outros também teriam tal poder. Desde já estamos vendo uma coisa que fica difícil, eu fazendo a leitura aqui, ou mesmo que vocês façam a leitura pela primeira vez, de ser compreendido. Que o Montesquieu está chamando a atenção para o fato de que, em sociedade, os homens devem se proteger uns contra os outros. Isso é uma ideia de Montesquieu. E que a liberdade, no fundo, para Montesquieu, não é bem fazer o que se quer. Porque se fosse cada um fazer o que bem entende, todo mundo podia fazer o que bem entende, então ninguém ia se entender com ninguém, no final das contas. A questão para Montesquieu é que essa noção de liberdade passa por um dever de fazer o que as leis mandam. Há um dever embutido nisso. Há uma questão moral, rigorosamente uma questão moral. Dever fazer aquilo que as leis mandam. E não ser obrigado, não se sentir obrigado a não fazer o que elas não obrigam, o que elas não mandam. Então, se eu tenho o direito de fazer tudo o que elas permitem, eu tenho, portanto, o direito de fazer tudo aquilo que seja de acordo com a formação que eu recebi de acordo com as leis. Está claro isso ou não está claro? Então, se eu fui formado pelas leis, por determinadas leis, eu me sentirei livre se eu puder fazer tudo o que elas permitem. Ou seja, é um sentimento de liberdade civil, aquele sentimento que fica em mim. E também eu não posso ser obrigado a fazer o que elas não permitem. Me obrigar a fazer o que elas não permitem seria eu ser obrigado a contrariar a minha própria formação de cidadão. A liberdade é toda dentro da lei. E se eu quiser ampliar minha liberdade, eu tenho que ampliar a própria lei. Se eu quiser ser mais livre, fazer mais coisas, poder fazer mais coisas de acordo com a lei, eu tenho que ampliar a lei. Porque se eu quiser fazer coisas que a lei não permite, com toda certeza, o outro também vai poder. E aí eu estou entendendo uma coisa de Montesquieu, que a questão da liberdade para ele é muito mais proteção do que realmente a liberdade de fazer tudo que se quer. É muito mais a questão de se proteger contra quem quer fazer tudo o que pretende, tudo que lhe der na telha,
do que propriamente querer fazer tudo o que lhe der na telha também. Então, esse sentido da proteção é claro. Nós estamos protegidos pela lei, porque ninguém pode nos obrigar a fazer o que a lei não permite. Vamos ver essa influência do Montesquieu aqui na Constituição de 1988. Tá? Vamos lá. Está aqui, artigo 5º, inciso 2. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Isso aqui é completamente inspirado em Montesquieu e nessa definição de liberdade de Montesquieu. É uma das coisas. Ninguém pode nos obrigar, por exemplo, a trabalhar de graça além do horário. Ninguém pode nos obrigar. E ninguém pode alegar justa causa, por exemplo, ao nos demitir, porque nos recusamos a trabalhar de graça depois da nossa hora de trabalho, da nossa hora registrada de trabalho, da nossa hora legal de trabalho. Então, o que significa nesse caso? Eu me sinto protegido contra alguém que quer me fazer trabalhar além da hora marcada, além das 8 horas diárias, lá, vamos dizer assim. Tá? E é claro que eu estou defendido pela lei, não digo não quero, não vou. Ele quer que eu trabalhe sem pagar, não quer pagar hora extra. Aí não quer trabalhar sem hora extra, então está demitido. Está demitido e vai dizer que é justa causa? Não é justa causa. Você não se rebelou contra algo legal, você se rebelou contra alguém que quis obrigar você a desobedecer à própria lei, a desobedecer à própria proteção que recebe da lei. Que alguém que quis obrigar você a fazer o que a lei não permite. Esse é o espírito dessa definição de liberdade de Montesquieu. Só fazer, aí que está. Eu só me sinto livre podendo fazer tudo aquilo que a lei me permite fazer. E se alguém não deixar eu fazer aquilo que a lei me permite fazer, claro que ele está invadindo, está me fazendo uma restrição de liberdade a mim. Tá? Se eu puder fazer de acordo com a lei, se eu estou fazendo de acordo com a lei, não há por que absolutamente alguém se impor no caminho para dizer não pode. Mas é que eu estou não cá mesmo, não importa que a lei. Você é livre de acordo com a lei, é liberdade civil. E repito para vocês, essa liberdade civil, ela pode ser alterada, é claro, se você conseguir mudar as leis, como há na sociedade, né? Por volta e meia você está vendo aí a entrada de uma lei nova aqui ou ali para você. Um exemplo, né? Essa coisa de que o casamento era indissolúvel, de repente veio o divórcio, ele era com restrições, agora liberou geral. Eu estou dando esse exemplo porque há tempos atrás você não era livre para divorciar, porque você podia separar, mas não valia como divórcio, você não podia casar de novo. Então, aquilo ali, casar de novo já seria. Ou vai casar lá no Uruguai, como muita gente foi casar no Uruguai porque que permitia, mas aqui não podia casar de novo. Você não era livre para casar de novo. Agora você é livre para casar de novo. Agora, casar de novo está dentro das leis e assim vai. Não sei, fica alguma dúvida em relação a essa definição de liberdade que eu passei para vocês? Eu posso não estar, às vezes, chegando num exemplo que esclareça melhor as coisas. Pode ser... Você, por exemplo, você faz um contrato. Contrato de trabalho, qualquer contrato. Aí, no meio do caminho, aquele contrato é bilateral, você e o outro. Aquele contrato tem força de lei para vocês, para os dois contratantes. Aí, lá para as tantas, você diz assim, peraí, poxa, faz mais... você não está em contrato, eu não vou fazer isso.
Mas não está em contrato, eu não vou fazer isso. Pago por fora, não está em contrato, eu não vou fazer isso. É alguém que está, vamos dizer, tirando de você a liberdade que você teve como contratante. Você fez o contrato até ali, não pode jogar você para além do contrato. Isso é o... E vocês sentem bem que a noção da liberdade civil é de proteção, muito mais de proteção do que propriamente libertar alguém para fazer o que bem entende. Porque Montesquieu considerava os homens perigosos não na natureza, mas em sociedade. Em sociedades é que eles eram perigosos. Aí é que a coisa precisava ter uma definição, ter uma noção de liberdade, ou uma definição de liberdade, uma vida de acordo e uma vida de acordo com essa definição, que levasse os homens a não serem obrigados a fazer o que estivesse fora da formação deles, fora da formação civil deles. Então, se hoje você quer fazer uma coisa fora da sua formação civil, você, em primeiro lugar, tenta lá mudar a lei. E, como eu disse no caso do casamento, que era indissolúvel, já não é mais indissolúvel. Isso é uma coisa que mudou o direito civil. Você não era obrigado absolutamente, já não podia, era impedido a casar de novo, coisas assim, que se casasse com outra pessoa não haveria direitos, não haveria reconhecimento de estabilidade conjugal e coisas assim. Bom, então, mas continuando nisso, porque nós precisamos chegar na relação entre os poderes, mas desde já chamando atenção também para esse fato, repetindo, essa coisa de que Montesquieu considera os homens perigosos na sociedade, fora dela, não seria o caso. Então, ele diz assim: a democracia e a aristocracia, que são formas republicanas para ele, não são estados livres. Notem bem o que eu estou falando, escutem bem o Montesquieu. A democracia e a aristocracia, por sua natureza, não são estados livres. Encontra-se a liberdade política unicamente nos governos moderados. Porém, ela nem sempre existe nos estados moderados. Só existe nesses últimos quando não se abusa do poder. Mas a experiência eterna mostra que todo homem que tem poder é tentado a abusar dele. Vai até onde encontra limites. Quem o diria? A própria virtude tem a necessidade de ter limites. Isso aqui é um desafio de Montesquieu, extremamente discutível. Porque o que ele está dizendo nesse caso? A aparente liberdade política numa democracia, ela pode ser algo que ultrapasse os limites dela própria. Porque o que acontece? O que no fundo, Montesquieu está dizendo assim? Ele está dizendo, no fundo, isso, que todo homem que tem poder é levado, notem bem o que eu estou falando, todo homem que tem poder é levado a abusar, é tentado a abusar do poder. Isso vale também para povo. Da maneira como ele está expondo aqui, vale também para povo. E aí tem uma questão muito delicada para a qual chamo a atenção de vocês. Montesquieu, no fundo, está botando uma coisa aqui que era a preocupação dele, e vai ser uma preocupação burguesa no século XIX, ou se nós considerarmos até os dias de hoje, porque o século XIX, de repente, mostra a maior concentração de massa da história, que é a massa operária, que é a classe operária, nas sociedades, nas cidades industrializadas. E, ao mesmo tempo, a grande maioria das sociedades, que, no caso de votar, acabaria sempre tendendo a ser majoritária, né, em termos de escolhas. Acabou não acontecendo assim, mas temia-se que fosse assim. E isso aí tem outras razões, coisas ligadas a controle social. Não vem ao caso, senão abrir um parênteses aqui inconveniente. O que é preciso pegar agora aqui Montesquieu
é que ele está introduzindo aqui uma preocupação, que é essa que eu estou falando, que a burguesia vai ter lá no século XIX e tem até hoje, que é a da ditadura da maioria. Tá? É uma questão para ele delicadíssima. Se o homem que tem poder é tentado a abusar de poder, o povo, tendo poder, também vai ser tentado a abusar do poder. Uma maioria tendo poderes, ela vai se sentir tentada a abusar desses poderes. Eis o perigo, então, de você ter uma multidão tirânica, uma democracia, no fundo, tirânica, uma tirania de maioria ou uma ditadura de maioria. Não é um problema pequeno. E eu penso mesmo que nós não devemos pensar isso apenas em termos da relação burguesia com o proletariado, que a burguesia é mínima, né, em termos de contingente, né, em termos numéricos em relação ao operariado. Não devemos pensar nisso. A coisa tem que ser pensada em muitas outras questões. Por isso, o século XX, né, talvez da metade para frente, né, começou a levantar muitas questões relativas a direito de minorias. E nós estamos vivendo isso aí, essa coisa toda. Claro que isso dá confusão para tudo quanto é lado. Nem é algo que nós devamos explorar no momento, que isso aí daria dias e dias de discussões. Mas eu que estou pretendendo chamar atenção para isso, tá? Para essa coisa do Montesquieu aqui, que está falando do perigo de se perder a liberdade quando se tem uma ditadura de maioria, que ele não está explicitando aqui como tal, ditadura de maioria, mas já está anunciando coisa que ele fala em outros cantos dessa obra do Espírito das Leis. Então, atenção nisso, porque é uma das coisas mais sérias que ele levantou aqui, que ele levantou no pensamento dele, e que depois vão ser trabalhadas, vão ser pensadas por diversos autores no século XIX, vão ser trabalhadas de alguma maneira para serem aplicadas, ideias, né, que serão trabalhadas para serem aplicadas nas constituições, e nós vemos, né, no século XX, quando diversas minorias começaram a gritar pelos seus direitos, pelo reconhecimento dos seus direitos, pelo reconhecimento de não serem tiranizadas pelo fato de serem minorias. São várias as minorias nesse sentido aí, não estou falando aqui apenas da torcida do América, né? Mas, enfim, são coisas que acontecem fartamente aí, é só vocês entrarem fazendo uma leitura da história, enfim, se envolverem nas questões políticas contemporâneas, que vocês vão encontrar isso com muita facilidade. Não preciso nem ficar citando as diversas os sistemas de valores que se comprometem nas discussões a respeito. Então, nós vamos já nos prevenir em relação a isso. A essa possibilidade, ou esse perigo mesmo, de que até uma democracia, até uma maioria pode ser, embora, do nosso ponto de vista, pareça justa por ser maioria, ela acabe sendo perigosa. Porque tem essa coisa complicada de saída, toda a maioria parece justa. Se você pegar, nós vamos pegar depois, a ideia de vontade geral do Rousseau, passa por aí, mas Rousseau tem algumas preocupações para evitar também cair na ideia de uma ditadura de maioria. Depois, quando a gente falar de vontade geral, dá uma explicação a respeito. Mas é algo para nós considerarmos sempre, porque não é o fato de existir uma maioria, que a minoria, digamos assim, há de perder a sua liberdade.
há de perder o seu direito de ir e vir, o seu direito de ter valores diferentes e coisas assim. A questão é delicadíssima, no entanto, tem que ser levantada sempre e não podemos ser ingênuos, inocentes em relação a isso. E uma coisa que eu estou botando para vocês aqui no ponto, não confundir escolha por maioria com escolha justa. Isso é outro papo. É democrático porque foi eleito. Tá bom, foi eleito, é democrático. O diabo, tá? Porque essa ideia de democracia também começa a jogar de democracia como sinônimo de justiça. Não é por aí. A coisa é muito mais complicada do que esse moralismo com que se pratica a política aí possa nos dizer. Bom, então ele vai agora passar para as potências. O que seriam essas potências na realidade? Seriam as tarefas que exigiriam violência para garanti-las. Seriam rigorosamente as tarefas políticas, as tarefas de legislar, de executar e de julgar. Montesquieu vai chamá-las de potências, né? São as potências que são as potências. A potência de legislar, a de executar e julgar. Ele não dá ênfase aqui, não põe sublinhando isso aqui, que essas potências, na verdade, são as coisas garantidas pela violência. E muito menos dirá que a violência é sempre o uso da força contra a vontade de alguém. É uma coisa que se impõe contra a vontade de outros. Ninguém usaria a violência para quem... Ninguém usa a violência contra quem quer obedecer e obedece de bom grado. A pessoa só usa a violência contra quem não está disposto a obedecer ou se submete a obedecer sob condições tais que, se não fossem garantidas pela violência, não seriam admitidas, tá? Não seriam obedecidas. Mas, enfim, não permitiriam, né, o exercício da obediência. Então, vamos lá ao que Montesquieu fala a respeito. Há em cada Estado 3 espécies de poderes: o poder legislativo, o poder executivo das coisas que dependem dos direitos das gentes e o executivo das que dependem do direito civil. Pelo primeiro, o príncipe ou magistrado faz leis por certo tempo ou para sempre e corrige ou abroga as que estão feitas. Pelo segundo, faz a paz ou a guerra, envia ou recebe embaixadas, estabelece a segurança, previne as invasões. Pelo terceiro, pune os crimes ou julga as querelas dos indivíduos. Chamaremos este último o poder de julgar e o outro simplesmente o poder executivo do Estado. Então, simplificar esse trecho com legislativo, executivo e judiciário. Não importa que o executivo aqui esteja com ações internas e externas, porque, é claro, se nós pegarmos qualquer país aqui, o que ele age no exterior é com a força executiva dele, né? Ele não pode agir no exterior com as leis dele, nem pode agir no exterior com os julgamentos, com as sentenças dele. A coisa, aí já estou dando uma consideração, porque eu preciso juntar essas 3 aqui para o que vem adiante. Que é falar nesses 3 poderes: os poderes legislativos, os poderes executivos e os poderes de julgar, ou o poder de julgar, como Montesquieu fala. E agora uma outra sentença, essa que ficou famosa em relação a respeito do pensamento de Montesquieu. Diz assim: a liberdade política num cidadão é esta tranquilidade de espírito que provém da opinião que cada um possui de sua segurança. E, para que se tenha esta liberdade, cumpre que o governo seja de tal modo que um cidadão não possa temer outro cidadão. Isso aqui confirma para nós a ideia de Montesquieu de que as instituições políticas, e especialmente as leis, né,
especialmente as leis entre as instituições políticas, elas são feitas para a defesa de cada um, para garantir a liberdade de cada um, e a liberdade de cada um é exatamente estar protegido, ou é preferencialmente estar protegido contra outro. Esse que é o ponto. A liberdade não, a liberdade tem eu agir por mim, se eu estou agindo pelas leis, uma coisa que eu sou cidadão, fui formado por ela, outra história. O meu problema aqui é estar protegido contra os outros. Isso aqui, é para isso que estão as leis, é para isso que os governos servem também, para nos proteger uns aos outros, uns dos outros, dizendo melhor. E aí ele diz o seguinte, e aí nós vamos começar a entender a ideia de não concentração dos poderes nele. Quando na mesma pessoa ou no mesmo corpo de magistratura o poder legislativo está reunido ao poder executivo, não existe liberdade, pois pode-se temer que o mesmo monarca ou o mesmo Senado apenas estabeleçam leis tirânicas para executá-las tiranicamente. Resumindo isso aqui, Montesquieu está dizendo que se os poderes legislativos e executivos estiverem nas mãos de um mesmo homem ou de um mesmo grupo de homens, ou de uma mesma instituição, como no caso aquele põe o Senado, essas leis serão exercidas tiranicamente, o poder será exercido tiranicamente. Essas leis serão tirânicas. Em outras palavras, legislativo mais executivo, nas mãos do mesmo homem, do mesmo grupo de homens, dá em tirania. Melhor simplificando assim, tá? Para entender melhor, de maneira simplificada, que não fere absolutamente o que ele está dizendo de maneira mais extensa. Se juntar na mão de um mesmo homem ou de um mesmo grupo de homens os poderes de executar e de legislar, haverá tirania. Ou, se quiserem, pela ordem, legislar com executar, haverá tirania. Então, isso é marcado para nós. Não pode concentrar, ou podemos dizer de outra maneira, não se pode concentrar, de acordo com Montesquieu, os poderes de legislar e de executar nas mãos de um mesmo homem ou de um mesmo grupo de homens, porque se isso for feito, haverá tirania. Tá bom ou não? Então, passemos a outra hipótese que ele põe aqui. Quando na mesma pessoa ou no mesmo corpo de magistratura o poder legislativo está reunido, desculpem, não haverá, já estava repetindo o parágrafo anterior, não haverá também liberdade se o poder de julgar não estiver separado do poder legislativo e do executivo. Se estivesse ligado ao poder legislativo, o poder sobre a vida e a liberdade dos cidadãos seria arbitrário. Então, já estamos vendo aqui que poder legislativo com o poder de julgar, ou, se quiserem, podem falar até poder judiciário, não importa, dá em arbítrio. Tá? Legislativo com o judiciário dá arbítrio. Nas mãos do mesmo homem ou do mesmo grupo de homens dá em arbítrio. Pois o juiz seria legislador. Se estivesse ligado ao poder executivo, ou seja, se o poder de julgar estivesse ligado ao poder executivo, o juiz poderia ter a força de um opressor. Então, se houver na mão dos mesmos homens, de um mesmo homem ou de um mesmo grupo de homens, o poder legislativo com o poder de julgar, nós temos arbítrio. Se tivermos o poder executivo nas mãos de um mesmo homem ou de um mesmo grupo de homens, o poder executivo com o poder de julgar, nós vamos ter opressão. Então, resumindo, legislativo com executivo, nas mãos de um mesmo homem ou grupo de homens, dá em tirania. Legislativo com poder de julgar, dá em arbítrio. Executivo com poder de julgar, dá em opressão. Isso, então, creio, não esteja difícil de nós compreendermos que Montesquieu não está separando absolutamente esses poderes. Ele está simplesmente desaconselhando
que esses poderes estejam nas mãos de um mesmo homem ou de um mesmo grupo de homens, porque, inevitavelmente, qualquer concentração dessas dará inconvenientes. Esses inconvenientes seriam a tirania, o arbítrio e a opressão. A tirania, no caso de juntar legislativo com executivo, o arbítrio, no caso de juntar o legislativo com o poder de julgar, e a opressão, no caso de juntar o poder executivo com o poder de julgar. Está bem ou não está bem? E está dando para entender que não é... Porque esses poderes eles têm que existir em síntese, não tem jeito. Todos eles, na realidade, dependem da força da sociedade, dependem da violência existente na sociedade para serem garantidos. Todos esses poderes. Então, se você juntar dessa maneira, dá esses problemas de tirania, arbítrio ou opressão. E aí ele vai mais longe, falando da hipótese de juntarem os três nas mãos de um mesmo homem ou de um mesmo grupo de homens. Ele diz: tudo estaria perdido se o mesmo homem ou o mesmo corpo dos principais ou dos nobres ou do povo exercesse esses três poderes: o de fazer leis, o de executar as resoluções públicas e o de julgar os crimes ou as divergências dos indivíduos. Ou seja, no caso de juntar os três, notem bem, num rei, num senado, numa corte de nobres ou num povo, juntar os três poderes, né? O de legislar, o de executar, o de julgar, tudo estaria perdido. Aí ele já nem bota mais a coisa separadamente como tirania, arbítrio e opressão. Já tudo estaria perdido. Então, não há dúvida, não há dúvida. Agora, vocês vão me perguntar, por que Montesquieu fala nessa coisa da moderação? Porque Montesquieu considera que, apesar de todas essas coisas, ele tem algo que seria algo que ele não põe nesses termos que eu vou pôr agora, de que toda coisa em política tem que ter uma medida, tá? Há uma medida. O emprego de cada coisa tem que ter uma medida. A democracia tem que ter uma medida. A monarquia tem que ter tudo tem que ter uma medida. Porque saindo dessa medida, as coisas começam a se perder. Ele não fala nesses termos que eu estou falando aqui. Mas essa coisa de propor uma moderação na ação política é um tanto ou quanto relativa, próxima àquela prevenção do Hobbes, lá na introdução do Leviatã. Bom, peraí, você está comandando, mas calma aí, não sai dando porrada nos comandados, que isso não é assim. Tem que saber comandar. E também para os comandados, olha, tem que saber obedecer, tem que tudo moderar, tem que ter uma espécie de... Nas relações políticas, tem que ter uma espécie de um senso de medida dentro dessas relações políticas. Não está dito desta maneira que eu estou falando, mas é a sugestão quando Montesquieu fala em moderação das coisas. Vamos prosseguir, porque tem mais coisas de Montesquieu em relação sobre essa questão das relações entre os poderes para nós considerarmos. Mas é claro que eu preciso saber de vocês se eu posso seguir em frente, ou se eu estou me precipitando e talvez assim sendo muito rápido e, por isso, trazendo alguma confusão. Tá? Bom, vou prosseguir. Então, vou uns pequenos parágrafos aqui e vou falar algo. O Montesquieu tem uma sabedoria, para mim, muito impressionante em relação à política, muito impressionante mesmo. Eu vou dar dois exemplos, porque são coisas que, se nós olharmos assim, não estavam lá tão claras na época dele como estão na nossa. Vamos vê-las. Disse, né, há uma coisa, e é certo, que Montesquieu fala no poder de julgar, que o poder judiciário deve ser um poder nulo. Então, hoje nós ouvimos falar em judicialização da política. O que significaria isso? O que eu estou entendendo? Nessa Torre de Babel
Torre de Babel das discussões políticas de hoje em dia, a judicialização da política seria o caso de você tirar as decisões dos poderes executivo e legislativo, que volta e meia se entram em desavenças, né, para o poder judiciário. E, enfim, essa palavra está sendo usada para tudo, né, para várias coisas, né, judicialização até da eleição do Vasco, né, da eleição do Vasco está sendo judicializada, porque não se decidiu ali nas urnas, foi para a justiça e tal. Então, essa coisa está sendo muito usada e não há... Qual é a reação, por exemplo, que nós temos visto na nossa sociedade dos adeptos do Bolsonaro? Até querer acabar com o STF, vejam vocês, até acabar com o STF. Eles querem porque o STF fica julgando, e o STF tem que obedecer à Constituição. Ele tem que obedecer à Constituição para julgar as coisas. E o Poder Executivo, que se preze, no fundo, quer escapar da Constituição de alguma maneira, quer correr para o lado das prerrogativas, de fazer até contra a prescrição das leis, né? O que nós vimos aqui no Locke, aquela coisa da prerrogativa. Então, é uma coisa que está na moda, vai ser até... Aí, aqui na UERJ, né, houve até como programa, ponto, né, ponto de programa de concurso, essa questão de judicialização da política. Não é uma coisa muito consolidada em termos de teoria, não. Como fato, eu não discuto, realmente está acontecendo por aí bastante. Mas o que eu entendo, vou voltar para vocês, o que eu entendo quando se fala em judicialização, nessa confusão toda, é a transferência das decisões para o Poder Judiciário. É o que eu estou entendendo. É o que eu estou entendendo. Não sei se esse pessoal está entendendo, mas também discute com esse pessoal que acha que impeachment é impedimento. Ah, meu Deus do céu, não discute. Impeachment nunca foi impedimento, mas o pessoal chama impeachment de impedimento. Eu caio fora dessas... Cara, não quero nem discutir. Eu só estou dizendo, sugerindo a vocês que a coisa passa por aí. Tá? A decisão, porque a política é algo que tem violência, não há dúvida, mas... E a violência, quando a gente pega uma boa lição de Maquiavel, ela deve ser usada só para decidir. Mas não é só o caso dela ser usada para decidir, há um recado nisso também. Em política tem que haver decisão. Se tem uma coisa que política não pode admitir, é a permanência dos impasses. A coisa não anda. Se começar a ter impasse para cá, impasse para lá, o que vai resolver? O que vai fazer? Então, decidir é uma das coisas cruciais em política. E o judiciário está sendo muito chamado para decidir. Por isso mesmo que eu estou considerando que a judicialização da política seja isso. Mas nunca esqueçam, política tem que ter decisão. É uma lição que está lá no Maquiavel, que ele fala que decisão, no fundo, é com a força, mas que a gente evita, deixa a força para o último caso, porque a força é para usar uma vez só, e de vez, para decidir de vez. Se puder decidir sem o uso da força, melhor ainda. Tá? Melhor ainda. Mas o bom dessa história toda para nós é esse recado de que política não pode ficar em posso, não posso, tem que chegar logo e decidir. Tá? Então, se corre para o judiciário decidir, outro papo. Só que Montesquieu, ele indicou que o judiciário deva ser, ou que o poder de julgar deva ser uma potência nula. Deva ser uma potência nula. Notem bem, Montesquieu não diz que julgar seja algo nulo. Ele diz que o poder de julgar deve ser uma potência nula. Nula. Ora, muda muitas coisas. Montesquieu tem algum recado, deixou um recado muito precioso. Mas a lenda é de que ele disse que o poder de julgar é nulo. Não é bem isso, não é isso. Não é isso. Eu vou ler para vocês, e vocês... eu já conferi aqui com o original, tá? A tradução está ótima, não tem problema de desvio nenhum com o original. Então, vamos lá.
esse pedaço que ele diz aqui. O poder de julgar não deve ser outorgado a um Senado permanente, mas exercido por pessoas extraídas do corpo do povo, num certo período do ano, de modo prescrito pela lei. Agora, prestem bem atenção. Para formar um tribunal que dure apenas o tempo necessário. Desta maneira, o poder de julgar, tão terrível entre os homens, claro que Montesquieu não está dizendo que o poder de julgar é nulo, ele está dizendo que ele é terrível entre os homens. Não estando, olha só, não estando ligado a uma certa situação, nem a uma certa profissão, torna-se, por assim dizer, invisível e nulo. Já vamos ver isso. Não se tem constantemente juízes diante dos olhos e teme-se a magistratura, mas não os magistrados. Olha só que coisa preciosa que o Montesquieu deixou aqui, e que é perdido isso. Eu lamento, isso é uma coisa perdida. Vou repetir com uma explicação de vida, que eu acho que seja devida. Desta maneira, o poder de julgar, tão terrível entre os homens, portanto, não é nulo, tá? Não é nulo. Não estando ligado a uma certa situação, nem a uma certa profissão, torna-se, por assim dizer, invisível e nulo. Mas aí você pergunta, Montesquieu, por que é nulo se você diz que ele é tão terrível? Aí ele dá a resposta. Não se tem constantemente juízes diante dos olhos e teme-se a magistratura, mas não os magistrados. Olha só o que eu estou falando aqui, o que ele está falando aqui. O problema não é o poder de julgar, o problema são os homens com o poder de julgar. Esse é o problema. Esse é o problema para o Montesquieu. Por isso, tem que ter magistratura, mas não magistrados. Ou magistrados não podem ser vitalícios. Tem que ser transitórios. Ficar apenas um tempo necessário, acabou, cai fora. Ninguém pode ser juiz permanentemente para Montesquieu. Ninguém deve ser desembargador constantemente para Montesquieu, ou seja, não deve ter esse profissional de carreira jurídica, que isso, no fundo, é o que Montesquieu está dizendo. Não se deve ter nem o Senado deve ser feito para isso, se o Senado, principalmente se for um Senado vitalício. A lição do Montesquieu é tão importante, que ele mostra claramente que não é ela, ou que julgar não é nulo, mas deve ser tornado nulo, porque não é deixado na mão de qualquer homem. Mas que quem tiver tem apenas transitoriamente aquilo. Vocês já ouviram falar, de alguma maneira, se não ouviram, ouçam hoje, uma coisa muito comum que se diz a respeito de juízes e desembargadores. Dizem assim, juiz pensa que é Deus, desembargador tem certeza que é. Entendem como é que é a coisa? Esse juízo popular a respeito de juízes e desembargadores tem tudo a ver com isso que o Montesquieu está falando. Se você deixar o poder de julgar na mão dos mesmos homens de maneira vitalícia, serão todos poderosos. Vai julgar o tempo todo. É ele que julga, é ele que decide. Como é que você pode dar? A sabedoria de Montesquieu realmente vai longe nesse caso. Como é que você pode dar a certos homens o poder de decidir tudo? E o pior de tudo é quando você olha esse processo de judicialização das decisões políticas, coisas que têm que ser decididas lá no Congresso, com o presidente, em contato com o presidente, elas estão sendo levadas para serem discutidas lá no STF. Não é pouco, realmente não é pouco. A sabedoria de Montesquieu aqui vai à lua. Para mim, vai à lua. Vai longe. E o que me impressiona é como é que esse homem, que era um homem do campo, que parece que poucas vezes foi realmente a Paris ou a outra grande cidade, ou a outras grandes cidades,
como esse homem teve essa perspicácia, essa sabedoria, se bem que havia muitos problemas jurídicos, né, em relação aos proprietários feudais, em relação ao que eles cobravam em relação aos produtos deles, a quem passasse pelas terras deles. Tinham barreiras alfandegárias, tinha vários problemas em relação a esses proprietários rurais, entre os quais a Montesquieu era um, né? Era um. Então, não sei se ficou claro essa lição de Montesquieu, que eu gostaria que vocês pensassem sobre ela. Não é questão para mim, absolutamente, chegar aqui e dizer, não, olha, vai cair na prova. Não tem nada de prova, vocês sabem que não tem prova, não tem nada disso. Mas importante lembrar essa coisa, porque Montesquieu não fala, mas escutem bem, vocês volta e meia vão ouvir dizer por aí que Montesquieu diz que o judiciário é poder nulo. Não é nulo. Não é nulo. Não é nulo. Pelo contrário, é perigosíssimo. Perigosíssimo, que é o poder de decisão. E mais ainda, de decisão moral. De decisão moral. Uma decisão moral que requer a violência em seu favor para a sua garantia, para o seu cumprimento. Não é coisa pouca, ou pouca coisa. A reflexão aqui, ela deve ser feita sempre. E mais uma coisa, em relação ao autor, esse cuidado dele, que o perigo, nós devemos temer a magistratura, devemos temer temer as leis, temer as decisões judiciais, essa coisa toda. Mas não temer os magistrados, porque esses são transitórios. Essa é uma coisa. É temer as leis, temer as decisões, enfim, andar na linha. Isso faz parte, né? Faz parte da ordem política, né? Obedecer às leis, temer as leis, essas coisas todas. Bom, então, deixo com vocês essa reflexão e vou passar para um outro parágrafo aqui, que são várias coisas. Que várias coisas são... Vamos ver uma inspirada em Locke, mas ainda não é tudo, não. Bom, depois eu vou voltar nesses aqui. Vamos primeiro ao ponto que é um ponto que me impressiona muito. Vamos considerar uma coisa. Eu não falei aqui com vocês, acho que em aula nenhuma aqui, eu falei para vocês da diferença que existe entre presidencialismo e parlamentarismo. Tá? Presidencialismo e parlamentarismo. Vamos, de uma maneira rápida, dizer assim: no presidencialismo, o poder executivo com maiúsculo, está com o presidente. É comandado pelo presidente da República. E os poderes legislativos estão lá com o Congresso, que tem lá as duas câmaras, né? A Câmara dos Deputados e o Senado. E nas relações entre eles, né? Nessas instituições civis, o poder legislativo, os poderes legislativos controlam os poderes executivos exercidos pelo presidente. No caso de parlamentarismo, o poder legislativo vai e toma os poderes executivos do presidente. Ou, como foi na história, aconteceu, isso aconteceu aqui no Brasil no caso do Jango. Quando o Jango tinha que tomar posse, tiraram os poderes executivos dele. Isso em 61. Mas pela primeira vez no mundo, isso aconteceu na Inglaterra, quando tiraram os poderes executivos do rei, quando houve uma declaração de onipotência do parlamento em 1765,
Notem bem, em 1765, 10 anos depois da morte do Montesquieu. O parlamentarismo no mundo começa 10 anos depois da morte do Montesquieu. Foi quando o parlamento inglês tomou os poderes executivos do rei e concentrou em si os poderes executivos e os poderes legislativos, que depois foram conduzidos, que eram conduzidos por um homem, um líder que depois veio a ser chamado de primeiro-ministro. Mas o que eu chamo a atenção, o parlamentarismo é caracterizado exatamente por isso, pelo poder legislativo tomar os poderes executivos do rei ou do presidente, como foi aqui no caso do Brasil, para o Jango tomar posse, e concentrar esses poderes executivos com os seus poderes legislativos. Então, o parlamentarismo concentra no poder legislativo os poderes executivos e os poderes legislativos. Isso começou, repito, na Inglaterra, em 1765, com uma declaração de onipotência do parlamento que foi aprovada e tomaram os poderes executivos do rei. Vamos ouvir o Montesquieu, que morreu 10 anos antes de existir, de fato, o parlamentarismo, embora não tivesse esse nome na época, é claro. Vamos ver o que Montesquieu, no Espírito das Leis, fala dessa concentração de poderes legislativos e executivos no parlamento, no caso, no poder legislativo. Diz assim Montesquieu: porque, se não houvesse monarca, e se o poder executivo fosse confiado a certo número de pessoas extraídas do corpo legislativo, não haveria mais liberdade, pois os dois poderes estariam unidos, neles tomando parte algumas vezes ou sempre as mesmas pessoas. O que Montesquieu está dizendo aqui? Primeiro de tudo, e eu vou reler esse trecho, Montesquieu está defendendo a monarquia, né? A presença de um rei, e defendendo que esse rei tivesse lá com ele os poderes executivos. Isso é uma coisa que a gente vê de cara no texto aqui, na abertura do trecho. Mas, na sequência do texto, nós vamos ver que ele diz que, não havendo rei, e o poder executivo, no caso, passa a pessoas extraídas do corpo legislativo, como veio o corpo legislativo, como mais tarde veio a ser um primeiro-ministro, né, com seu ministério de acordo com os partidos que lhe davam base parlamentar, não haveria mais liberdade, pois os dois poderes estariam unidos, neles tomando parte algumas vezes, ou sempre as mesmas pessoas, ou seja, haveria uma tirania de legislativo. Ele só não botou aqui a tirania, mas foi o que ele falou antes. E notem bem, tanto no caso que nós vimos de tirania, de arbítrio e de opressão, Montesquieu considerou que não, que a liberdade estaria perdida. Não haveria liberdade em caso de tirania, de arbítrio e de opressão. E, no caso aqui, uma tirania do legislativo. Fico impressionado, muito impressionado mesmo com Montesquieu, porque não havia ainda o parlamentarismo. E ele já estava dizendo que o parlamentarismo seria uma tirania de legislativo. Será? Isso é tão importante que, quando a gente olha para a história dos Estados Unidos, que vai nascer, né, na Declaração de Independência de 1776, 21 anos depois da morte de Montesquieu, e que vai fazer um ato de confederação em 1777 e uma Constituição em 1787, nós vamos ver nas discussões ali que levaram àquela Constituição de 1787, as atenções estarem voltadas para o fato de, não havendo poder executivo, um poder executivo como instituição, existirem todas aquelas ex-colônias que haviam se tornado estados, uma tirania de legislativo.
uma ditadura de legislativo, melhor falando. Isso está lá na literatura dos americanos. É impressionante. Porque, deixa eu explicar para vocês, Declaração de Independência, 13 colônias que viram 13 estados, você tem os poderes executivo, legislativo e judiciário, distribui de que maneira? Não. Ninguém conta com o poder executivo. Não tem governador. Não tem... O poder executivo está na propriedade privada. Cada proprietário privado é alguém que pode se armar sozinho, que pode cuidar de tudo, que vai comandar milícias na guerra de consolidação da independência, depois que mandaram tropas da Inglaterra para lá, para ver se conseguiam reverter o processo. Bom, você tem, então, esses artigos de confederação que não criam uma instituição equivalente a uma instituição que seria um poder executivo sequer para cada uma das colônias e muito menos ainda para os Estados Unidos como um todo, para aquela União como um todo. Essa figura que vai concentrar os poderes executivos, que terá em si os poderes executivos, e será o comandante dele, só aparecerá com a Constituição de 1787 e será o presidente, que foi criado para isso. Até ali, não havia poder executivo formal dentro dos Estados Unidos. Poderes executivos havia, afinal de contas, havia armas e dinheiro circulando por ali. Mas quem chefiava as armas e o dinheiro era tudo particular. Até o dinheiro era coisa de particulares. Bancos eram coisas de particulares que emitiam notas bancárias e tal para valer para as pessoas e por aí. Então, naquele prenúncio de desordem com que começou os Estados Unidos, os federalistas chegaram e, espera aí, vamos criar aqui uma figura para unir as forças e comandar essas forças unidas, presidente. E vamos também, agora, fazer uma casa especial para representar os estados, essa casa especial, o Congresso, que vai representar a população dos estados na Câmara dos Deputados e as unidades políticas, que são os estados, no Senado. Mas eu já estou indo longe demais, já passei do ponto aqui que é o importante. Importante para mim é Montesquieu falar aqui, em 1748, em algo contra o qual vão se prevenir, ou melhor, que veio a ser um fato no início dos Estados Unidos, porque todos os federalistas falavam, os 3 federalistas, na verdade, falavam exatamente disso, das ditaduras de legislativo, ou seja, das ditaduras de legislativos dentro dos estados. Notem bem, os estados estão... E mesmo que os poderes executivos, no fundo, estivessem dispersos, né, com os proprietários privados. Vejam vocês o que Montesquieu, como Montesquieu lia a política ali, e de maneira surpreendente naquele tempo, né, completamente surpreendente. Melhor, surpreendente nós hoje lermos, surpreendente hoje, porque ali, acho que naquele tempo, essas coisas não eram realidades que pudessem mostrar a pertinência do que Montesquieu estava falando. Bom, uma coisa só para fechar aqui, que temos pouco tempo, dois pedaços anteriores a isso que eu falei, da concentração dos poderes executivos e legislativos com o poder legislativo, né, ou que seria o caso do parlamentarismo. E o Montesquieu já indicando que seria uma tirania, já indicando também que ia ficar sempre rodando entre os mesmos líderes políticos, não ia sair deles. É uma coisa que ele já tinha condenado antes, concentrar esses poderes nas mãos de um mesmo homem ou de um mesmo grupo de homens. Mas vamos ver essas 2 últimas passagens para fechar a aula. Já que, num Estado livre, todo homem que supõe ter uma alma livre deve governar a si próprio, é necessário que o povo, no seu conjunto, possua o poder legislativo. Sabedoria de Montesquieu é simples. O povo, e aqui nesse caso é sensacional, porque o povo deve possuir o poder legislativo, porque
Notem bem, na medida em que eu escolho as leis, em que eu defino as leis, que eu decido pelas leis, eu estou decidindo o cidadão que eu quero ser. Não sei se fica claro isso. Então, isso é um exercício de liberdade. Eu fazer leis, ou o povo fazer leis, para aquilo que ele quer ser. Tá? Essa coisa toda. O povo definir as leis de acordo com aquilo que ele pretende ser como povo, ou, na realidade, como aquele conjunto de cidadãos. E ele diz mais adiante. No entanto, no entanto, ele vai dizer mais adiante. Esse, no entanto, é muito importante aqui. A grande vantagem dos representantes, quer dizer, na verdade, de você eleger deputados, é que são capazes de discutir os negócios públicos. O povo não é, de modo algum, capaz disso. Fato que constitui um dos graves inconvenientes da democracia. Em outras palavras, Montesquieu não acreditava, no fundo, em outras passagens da Prodez, eu não acreditava que fosse possível democracia direta, essa democracia do povo exercer completamente. Que não tem como o povo, milhares de pessoas se entenderem, dezenas que fossem, pessoas se entenderem e legislarem. Que isso tinha que ser com representantes. Passar, diminuir os representantes. Mas aí que está uma coisa: representantes do povo como um todo. Tá? Representantes que agissem não por partes do povo, mas que agissem pelo povo como um todo. É tal coisa. Eu tenho um povo aqui em 30, em 25, 26 estados. Ótimo. Está o povo aqui nesse ponto. Eu mando deputados de todos esses estados. Na cabeça de Montesquieu, esses deputados que estão lá não têm nada que pensar nos seus estados de origem, eles têm que pensar no povo brasileiro como um todo. Eles são representantes de partes do povo brasileiro, mas não podem agir pelas partes, eles têm que agir pelo povo brasileiro. É uma maneira de ele estar pensando a questão e, por isso mesmo, ele vê que isso só é possível por meio de representantes. Mas isso é uma questão delicada, complicada para discutir, mas está apresentada para vocês aqui, nessa proposta de Montesquieu de eleger representantes, mas já a democracia, já que é impossível a democracia direta. Então, a democracia, no caso para ele, só por representação. Só por representação. E aí é tudo muito discutível, né? Aí vai entrar naquele assunto que o Burke depois vai discutir, de ser representante virtual, ser representante interativo. Isso já é uma outra questão. E eu pretendo até discutir isso na outra turma que estou fazendo da eletiva, para ver o quanto as coisas são confundidas aqui no Brasil e, afinal de contas, não se age, não se pensa como povo, né? Cada um na sua parte, cada um pensando no seu lado, e aí a coisa vai cada vez pior. Que a gente, acho eu, a gente não tem dúvida nenhuma disso. Então, eu vou encerrar a aula e vou aguardar que vocês façam perguntas aí, já sem a gravação. Tá? Ou alguém quer fazer alguma pergunta aí que vale a pena deixar a coisa ainda gravada para continuar? Ninguém? Então, vou encerrar a gravação.